Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Amém. Se você tiver intimidade para abraçar Ele e dizer: tem portas abertas de Deus para a tua vida, abraça seu irmão e declare isso sobre ele, em nome de Jesus. Quantos creem? Quantos creem? Você pode sentar. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Hoje é nosso terceiro culto de ceia. O Senhor já fez grandes coisas nessa manhã, já fez grandes coisas nessa tarde, mas eu sempre creio que há um bom vinho, ou o melhor vinho, separado para o final da festa. E quando nós viemos à casa do Senhor, é um tempo de festa, é um tempo de celebração, amém? Eu estou falando com a igreja mais viva dessa terra. É um tempo de alegria, amém, irmãos? Amém. Antes de ler a Bíblia, eu quero fazer menção aqui do nobre vice-prefeito, ia falar vice-presidente. Quem sabe, né, Tuti? Meu querido amigo Guilherme Voit, sua esposa Soraya, muito obrigado por estarem aqui, tá? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Lucas 8, por favor, abra sua Bíblia. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Quantos conhecem a parábola do semeador? Quando nós éramos criancinhas, nós já aprendemos isso lá na igreja que nós estávamos. É um texto muito conhecido, na verdade nós já começamos essa palavra no mês passado, na ceia. Quem esteve na ceia do mês passado? Então nós falamos um pouco sobre essa parábola e hoje nós vamos dar continuidade. Mas não se preocupe, porque nós vamos fazer um review aqui, uma recuperação daquilo que já falamos, para que você possa estar bem sintonizado na palavra. Lucas 8, versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira à beira do caminho. Você pode fazer melhor? Diga: à beira do caminho. Amém. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte dela caiu sobre pedras. Diga: sobre pedras. Você pode fazer melhor? E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade, não havia temperatura ideal para que ela pudesse frutificar e germinar. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos. Diga: uau! Que cresceram com ela, cresceram com a palavra, mas depois sufocaram as plantas. E outra ainda caiu nos remanescentes. Aleluia. Caiu em boa, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1 na tua vida. E tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador, ela é narrada, ela é escrita, ela está ali na palavra, nos 3 dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas falam sobre essa parábola. Em Marcos, Jesus deixa bem claro que ela é tão importante, preste muita atenção. A parábola do semeador é tão importante que no versículo 13 de Marcos 4, Jesus disse o seguinte: se vocês não entenderem a parábola da semeadura, do semeador, melhor dizendo, vocês não vão entender mais nada. A parábola do semeador, ela é tão importante que como vocês vão poder compreender as outras parábolas, Jesus disse, se vocês não compreenderem essa. Ou seja, essa parábola é uma chave que vai destravar o teu entendimento para você poder compreender as demais parábolas também. Nós já falamos aqui, nós vamos recapitular. Existem 3 elementos, 3 chaves nessa parábola. Qual é o primeiro elemento? Uau! Alguém estava aqui no culto? Vamos lá, qual que é o primeiro elemento? O que é o semeador? É aquele que semeia a semente. Por que você está sentado aqui? Porque um dia alguém semeou uma semente no teu coração. E hoje nós também somos semeadores, nós lançamos semente no coração das pessoas. Então o primeiro elemento é o quê?
Vai, participa comigo. Primeiro elemento. Qual é o segundo elemento? É a semente. O próprio Jesus descreve a semente como a palavra de Deus. Agora, eu creio que a palavra de Deus não é só uma semente. A palavra de Deus é a melhor semente. A palavra de Deus é a melhor. Primeiro elemento. Segundo elemento. E nesse elemento, a semente, nós encontramos alguns componentes. Lembram? O primeiro componente é a água. Para que a semente germine é necessário a água. E a água representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te convencer, que vai nos repreender, nos consolar, que vai ministrar no nosso coração. Da mesma forma que a água representa para a semente um grau de importância para que ela cresça, para nós também a maior importância que nós podemos ter na nossa vida para que uma palavra germine é o convencimento do Espírito Santo. Nós nunca vamos ser convencidos por nós mesmos. Somente o Espírito Santo para nos convencer. Então, primeiro componente qual é? Qual é o primeiro componente? Água. Qual é o segundo componente? Oxigênio. O oxigênio representa a graça de Deus. E da mesma forma que o meu e o teu pulmão necessita de ar, de oxigênio, a nossa alma necessita da graça de Deus. É pela graça de Deus, irmãos, que nós estamos onde estamos. É só pela graça de Deus que hoje nós podemos celebrar a ceia, porque não somos merecedores de nada. É pela graça, pelo favor de Cristo em favor da nossa vida. Qual é o primeiro elemento? Ah, peguei todo mundo agora. Qual é o primeiro elemento? O segundo elemento. Na semente nós temos componentes. Qual é o primeiro? Segundo? E o terceiro? Temperatura. O texto diz que a semente morreu porque não tinha humildade. Não tinha umidade, ou tinha muita umidade. E quando a Bíblia fala desse ponto, uma semente, todos nós sabemos que para que ela possa germinar e florescer e dar seus frutos, ela não pode estar plantado em extremos de temperatura. Nem muito frio e nem muito quente, tem que haver um equilíbrio. E o que a gente aprende com isso? Que muitas pessoas perdem a palavra que recebem no seu coração por causa do meio ambiente que ele vive. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Essas pessoas te levam para mais perto de Deus? Ou essas pessoas roubam, matam a semente que está dentro do teu coração? Então nós vimos aqui 3 elementos, aliás, 2 elementos. Primeiro elemento, semeador. Segundo, a semente, que tem seus componentes. E agora o terceiro elemento. O primeiro é o... Vocês estão com medo? Pode falar, mas que errar não vai acontecer. Vai lá, o primeiro, semeador. O segundo, e o terceiro, terra. Diga terra. A terra representa o nosso coração. E nessa parábola Jesus, ele mostra 4 tipos, 4 condições de coração. E aqui eu tenho sentado 4 tipos de terra que recebem a palavra que está sendo pregada hoje. A primeira nós já falamos no mês passado. A Bíblia diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. E tem gente que é esse tipo de terra, à beira do caminho, ou seja, coração duro. A palavra não consegue entrar porque o coração dele é duro. Ele é religioso. Ele está sentado aqui, mas ele tem medo de estar traindo a sua religião. E Deus não nos chamou para religião. Deus nos chamou para relação, para relacionamento. Primeira condição do coração é um coração... Vamos, igreja? A segunda condição, a Bíblia diz que parte da semente caiu entre pedras, em terreno pedregoso. E por não ter profundidade, morreu a semente. O que é isso? Toda terra que tem pedras é uma terra ferida. Não se pode plantar em terra que tem pedras, tem que ser removidas as pedras. E um coração que está empedrado é um coração ferido.
Há feridas no coração e a pessoa não consegue receber. Recebe a semente, mas a semente não desenvolve, ela não cresce. Por quê? Porque o coração é triste. O coração é entristecido, o coração é ferido. Alguma coisa que te fizeram, alguma coisa que te falaram, alguma coisa que aconteceu na tua vida bloqueou você e você já não consegue ter dimensão de fé para receber e essa palavra germinar na tua vida. Nós já falamos sobre isso aqui. E o terceiro tipo de terra é a terra que nós não falamos ainda, mas que eu vou falar com você agora. Marcos 4,18 diz: outras ainda como a semente lançada entre espinhos. Lançada entre... Eles ouvem a palavra, olha que lindo isso. Ouvem a palavra, estão sentados aí. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. A terceira terra representa uma terceira condição do coração. Perceba que importante isso. Assim como o coração duro, assim também como o coração ferido, o coração com espinhos também ouve a palavra. As três condições de coração estão ouvindo a palavra, estão na igreja, estão levantando suas mãos, estão glorificando, alguns estão até chorando, estão ouvindo a mensagem pregada, mas há algo no seu coração que não permite que essa palavra que foi liberada dê frutos. E aqui nós vemos um terceiro tipo, que é espinhos. A Bíblia diz que os espinhos, eles sufocam a semente, ou a planta, melhor dizendo. Eles sufocam a promessa, eles sufocam a palavra de Deus. Agora, o interessante é que nesse caso, Jesus fala especificamente de 3 tipos de espinhos. Nos outros nós vimos o que significava cada um. Aqui não, aqui são 3, diga 3. 3 tipos de espinhos que sufocam a semente e não deixam ela germinar. Quais são elas? Vamos lá, primeiro. É lançada entre espinhos, ouvem a palavra primeiro, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o primeiro espinho são as preocupações desta vida. A palavra preocupação aqui, no original, significa dividir. Significa dividir. Olha que interessante. Uma pessoa preocupada é uma pessoa dividida. Uma pessoa preocupada, as preocupações dessa vida são, ou é um espinho no coração das pessoas. Uma pessoa preocupada é uma pessoa dividida. Dividida no seu coração. Dividida na sua mente, na sua lealdade, no seu nível de comprometimento. É uma pessoa dividida nos seus princípios. É uma pessoa dividida nos seus valores. Uma pessoa preocupada é uma pessoa dividida, e uma pessoa dividida será presa fácil para a ansiedade, para a angústia e para a depressão. É por esse motivo que toda pessoa preocupada é estressada, ansiosa, inconstante, angustiada. Me diga alguém que está preocupado que não está ansioso. Me diga alguém que está preocupado que que está inconstante. Uma hora que é uma coisa, outra hora. Por quê? Porque ele está dividido. E esse é um espinho que está no coração de muita gente. Ele ouve a palavra, mas ele não sabe se é isso mesmo que ele quer. Por quê? Porque ele quer as coisas de Deus, ele serve a Deus, mas ele ainda quer um pouquinho das coisas do mundo. Um dia ele está na igreja, mas o coração dele ainda está dividido. Por quê? Porque os amigos ainda convidam ele para fazer as coisas do mundo e que ele já sabe que é errado. Ele quer as coisas do alto quando ele está num ambiente como esse, mas em contato com amigos que não estão nesse ambiente, que o convidam para as coisas que não são de Deus, ele ainda cede. É um espinho que está na vida dessa pessoa. O problema é que a Bíblia diz que cada vez que você se preocupa, você permite que esse espinho entre no seu coração. Cada vez que você se divide, deixa esse sentimento de divisão entrar na sua mente, sufoca a palavra que você recebeu. Essa semana fui procurar entender quais são as 5 maiores preocupações da humanidade. O que é que divide o coração das pessoas? E talvez o que eu vou falar para você não é nada de surpresa, mas
em pesquisas feitas e estatísticas, as 5 maiores preocupações. Primeiro, preocupação com a pobreza. Não é preocupação com a pobreza do mundo, é com a preocupação com a pobreza própria. Eu não quero ficar pobre, primeiro. Ou não quero ser pobre. Segunda preocupação é com a corrupção. Com a corrupção, coisa que a gente quase não vê. Terceiro, é óbvio que eu estou sendo irônico, todo mundo me olhando sério. Terceiro, com a criminalidade. A quarta preocupação da humanidade é com a saúde. E em quinto lugar é com o desemprego. Essas são as 5 grandes preocupações que oprimem e acabam dividindo o coração das pessoas no mundo inteiro. Tudo bem, sabemos que existe um espinho, o espinho que divide, o espinho que traz a preocupação deste mundo, dessas coisas do mundo. A grande pergunta não é a gente querer saber quais são os espinhos, porque aqui está muito explícito. Mas a pergunta é, como extrair, como tirar esse espinho? Como remover isso da minha vida? Vamos lá, eu vou te dar dois textos bíblicos de resposta para essa pergunta. Como fazer para arrancar esse espinho? Porque se você não arrancar, a semente não vai germinar. A semente não vai crescer, não vai florescer e não vai frutificar. É necessário remover esse espinho. E a Bíblia diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre ele toda a tua preocupação, porque ele tem cuidado de vocês. Você quer se desprender da preocupação? Então aqui está o conselho. Pega toda a tua preocupação e entrega para o Senhor. O espinho não deve estar no seu coração. O problema não pode estar no teu coração. O espinho, o problema deve estar na mão de Deus. Nós temos que tirar do coração e colocar nas mãos de Deus. Outra, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ei, não fiquem preocupados por nada. Ao invés disso, mas em tudo pela oração, pelas súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Olha para mim. Cada vez que você ora, uma troca divina acontece. Cada vez que eu oro, uma troca divina acontece. Não entendi, pastor, vou te explicar. Quando você ora entregando a Deus o espinho, Deus te dá a paz. Cada vez que eu oro e digo, Deus, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda, eu preciso de um socorro, Deus me ajuda. Você está fazendo uma troca divina, você entrega para Ele o problema e Ele coloca a paz no seu coração. Obrigado pelo teu entusiasmo. Portanto, mude as tuas preocupações por orações. Se você tem tempo para se preocupar, você tem tempo para orar. Então, ao invés de me preocupar, eu vou orar. Para que é que eu vou queimar energia pensando em problemas, se eu posso ficar pensando em Deus, orando em Deus, alimentando a minha mente com a palavra de Deus? Se você tem tempo para se preocupar, você tem tempo para orar. Portanto, use esse tempo, invista esse tempo que você está investindo na preocupação, na ansiedade, para roer unha, e vai dobrar o joelho e vai orar, filho. Isso, vai orar, buscar a Deus. Porque toda vez que você ora, você está lavrando a sua terra e removendo os espinhos do seu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Para ou continuo? Marcos 4,18. Ainda, vou ler algumas vezes porque isso é pedagógico. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, primeiro. Segundo, o engano das riquezas. Eu vou falar. O engano das... Segundo espinho, o engano das riquezas. Eu sabia, eu falei que rico vai para o inferno. Você falou errado. Porque a Bíblia não diz que o espinho é a riqueza.
a Bíblia diz que o espinho é o engano da riqueza. É diferente. O engano da riqueza, Jesus disse, esse é o espinho. Por que que as riquezas são enganosas? Por quê, pastor? Porque as riquezas te dão uma falsa sensação de segurança. As riquezas, elas te enganam porque elas te dão a falsa sensação de felicidade, de valor. Uma pessoa enganada, olhem para mim, enganada pela riqueza, é isso que ela pensa que o faz feliz. Quer ver o que é uma pessoa enganada pela riqueza? É só a tua conta bancária ficar vermelha. Pronto, você já mostra quem é o Deus da tua vida. É só amanhã você chegar na empresa e eles olhar para você e dizer, você está demitido. Aí, pastor, está amarrado em nome de Jesus. É. A tua segurança, ela está em quem? Em quem está a tua segurança? O engano das riquezas é exatamente isso que está nos ensinando. Muitas pessoas estão enganadas por isso. E o pior ainda é que quando as pessoas são enganadas pela riqueza, muitas acreditam, não preciso mais ir para a igreja. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso ter comunhão com os outros cristãos. Portanto, o problema não é ter riquezas. O problema é ser enganado pelas riquezas. O apóstolo Paulo deixou bem claro, ele diz, o problema não é ter dinheiro. O problema é você amar o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. E atormentaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. Esse é um espinho tão perigoso, irmãos, que faz muitos renunciarem até da própria fé. Tem gente que a melhor coisa que pode acontecer na vida dele é ele continuar na escassez. Porque se ele enriquecer, ele vai ser enganado pelas riquezas e vai se afastar de Deus. E antes que você diga, não, eu conheço meu coração, é corruptível, igual o meu. Nós não sabemos quem de fato somos até estar na condição que estaremos. É ali que a gente vai provar de fato quem a gente é. Então o engano do poder, o engano do dinheiro tem feito as pessoas se afastarem de Deus. Agora a pergunta aqui também é, como eu vou remover isso da minha vida? Como que eu vou parar, pastor, de confiar no meu trabalho, disso me dar uma estabilidade, eu me sentir seguro, e mesmo que as coisas todas fiquem contrárias àquilo que eu creio, eu quero continuar sendo seguro. Vou te dar o conselho, Hebreus 13, 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Ou seja, conservem-se livres da avareza. Você conhece alguém avarento? Não. E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca deixarei e nunca te desampararei. O dinheiro na tua empresa pode acabar, o dinheiro no banco pode acabar, está repreendido em nome de Jesus, mas pode. A tua empresa amanhã pode fechar, tuas economias podem virar fumaça, você pode estar aplicando em criptomoeda, em Bitcoin, e amanhã você abrir uma página e ver que o Bitcoin caiu 500%. Pode. Você pode investir em bolsa de valores e amanhã você levar um susto e ver que o saldo da tua conta praticamente zerou. Porque você comprou a 90 centavos e agora está valendo 1 centavo. E aí? Tudo isso pode passar. Mas a Bíblia diz que o Senhor nunca vai te deixar. O Senhor nunca vai te desamparar. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, a minha confiança não está no dinheiro, a minha confiança está em Deus. Com poder, sem poder, nada muda, porque a minha confiança está em Deus. O apóstolo Paulo diz, eu posso estar no mais alto dos montes, ou no mais profundo dos vales, nada vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Aonde está a sua confiança? Se nós queremos remover esse espinho do nosso coração, nós precisamos confiar em Deus. E em segundo lugar, Hebreus diz, capítulo 13, que nós lemos, contentem-se com o que vocês têm.
Então, para remover esse espinho do nosso coração, que é o engano das riquezas, em primeiro lugar, confiar em Deus. Em segundo lugar, contentamento. Eu vou dar a minha própria definição de contentamento. Dicionário Rafaelis. Vou te dar aqui o que é contentamento. Contentamento é aprender a desfrutar, a agradecer e a maximizar o que eu tenho enquanto espero o que eu quero. Isso é contentamento. Contentamento é você desfrutar daquilo que você tem, é agradecer aquilo que você tem, é maximizar, é o máximo que eu tenho, aleluia! Enquanto eu estou esperando o que ainda está por vir. É aprender a aproveitar aonde você está, com o que você tem, enquanto espera o que você quer. O contentamento, ontem eu estava na casa de um casal de amigos, e era o aniversário do filho deles, e haviam outras pessoas convidadas, e de repente nós começamos a conversar, e uma pessoa teceu um comentário, ela fez a seguinte colocação: pastor, você conhece fulano e tal? Nossa, pastor, são milionários, são ricos demais, eles têm muito dinheiro, mas a esposa vive presa dentro de casa. Nas janelas da casa deles, eles têm grade por dentro e por fora. Ela está numa depressão profunda, dentro de casa, acreditando numa fobia que ela vai ser assaltada se ela sair na rua, porque eles têm muito dinheiro e tal. E eu usei essa frase para ele, eu disse assim para ele: o contentamento faz do pobre ter muito, e a falta de contentamento faz o rico não ter nada. Você já percebeu que para quem é descontente, nada é suficiente? Nada é suficiente. Então, quando você tem uma atitude de contentamento, você está removendo esse espírito que é o espírito do engano das riquezas. Você vai enriquecer, você vai prosperar, em nome de Jesus, mas você não será enganado por isso. Você vai continuar na mesma seriedade, na mesma humildade, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. O terceiro tipo de espinho, tem alguém aí ainda? Para, eu continuo? Amém. O terceiro espinho, vamos repetir Marcos. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chega, primeiro espinho, as preocupações dessa vida. Segundo espinho, os enganos das riquezas. Terceiro, os anseios por outras coisas. Sabe o que essa palavra é no original? É ganância. Ganância também é um espírito. Aliás, melhor dizendo, um espinho. É um espinho espírito. É um espinho. O terceiro espinho é os anseios por outras coisas, a ganância. A ganância, não na minha colocação, mas agora sim pelo dicionário, é o desejo exacerbado de possuir e acumular mais que os outros. Quem é ganancioso, ele não é invejoso. Ele quer mostrar que ele tem mais. É isso que ele quer. Ninguém pode ter mais que ele. Ele tem que mostrar que ele é o dono dos maiores terrenos dessa cidade. E se precisar, eu compro essa cidade inteira, para provar que eu sou o dono desses terrenos. Ele vai usufruir? Não, ganancioso não usufrui. Ele nunca usufrui. Ele só acumula. Acumula, acumula, acumula. Eu vou falar. Um dia ele vai morrer. E sabe o que é pior? Não é nem deixar para o outro que vai vir. Porque o Ricardão vai aparecer rapidinho. Mulher novinha, casou, morreu o marido. Talvez ela vai chorar uns 3 meses. De alegria algumas. Porque andar com ganancioso, meu irmão, mão de vaca, ganância, é terrível. E aí ela vai casar com outro. Sabe o que ela vai fazer? Vai viver a vida. Vai vender terreno, vai aplicar, vai viajar, vai para o Caribe, vai viajar o mundo, a Dubai. Ela vai para tudo que é lugar. Mas não é só por isso. O pior de não usufruir é que ele não viveu nessa terra e vai para o inferno. Ui, pastor, sim, a Bíblia diz: os gananciosos não entrarão no reino dos céus, não entrarão no céu. Ou seja, trabalhou a vida inteira para acumular, 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 para dizer que eu tenho mais que todo mundo, que mais que todo mundo, morri e fui para o inferno.
E de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? A ganância é um espírito que sufoca a semente, que sufoca, que tira o oxigênio da palavra, das promessas de Deus. A pergunta é: como remover a ganância? Como deixar de ser mão de vaca, pastor? Como que eu vou começar? Eu vou falar. Se está incomodando é para ti mesmo. Nem se levanta agora. Fica me olhando aqui. Vamos lá, como sair dessa? Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, mas aos outros, os gananciosos, que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Porque pobreza não é dinheiro não, irmãos. Nesse caso, é a mentalidade, é o coração pobre da pessoa também. A alma generosa sempre prosperará. Quem dá alívio aos outros, uma hora também vai receber alívio. Aqui você tem o antídoto, o remédio para remover esse espinho chamado ganância. O antônimo, o contrário de ganância, que é o quê? Generosidade. Como remover o espinho da ganância? Sendo generoso, ofertando, dando, entregando, doando, contribuindo, ajudando. Que palavra difícil para o ganancioso. Você está dizendo, pastor, que eu vou ter que tirar do meu para dar para os outros? Aham, isso mesmo. A alma generosa sempre vai prosperar. Entenda isso. Uma semente não pode crescer em um campo, em uma terra cheia de espinhos. Eu não conheço ninguém generoso que seja ganancioso. Ninguém que eu conheço que é generoso, ele é ganancioso. Por quê? Porque a ganância não consegue crescer no coração de alguém que é generoso. Quem é generoso nunca vai ser ganancioso. Ele vai conquistar, mas não é para mostrar para ninguém. Ele vai conquistar e não é para conquistar mais que os irmãos, que qualquer que seja. Não, ele vai conquistar. A Bíblia diz que ele vai ver a riqueza por ser generoso e não por ganância. Então nós já vimos aqui 3 tipos de espinhos nessa terra que é espinhosa. Primeiro, preocupações dessa vida. Segundo, os enganos da riqueza. E o terceiro, eu vou pregar tudo de novo. Terceiro, a ganância. Mas Lucas 8, versículo 15, agora o 4º tipo de terra. Qual é o primeiro elemento? Não, esquece esse elemento. Qual é o primeiro componente? Qual que é o primeiro da terra? Coração duro. Segundo, coração ferido. Terceiro, espinhoso. Qual é o espinhoso? É esses 3 que eu falei. Anota aí para não esquecer. Anota esse versículo que está tudo explicado ali. Agora o 4º tipo, prefeito. Um coração, mas os que caíram em boa terra. Uau! São os que com um coração bom, generoso, sincero, ouviram a palavra, obedeceram e deram frutos com perseverança. A 4ª terra representa a 4ª condição do coração. A terra, um coração saudável. Diga para a pessoa do seu lado, finalmente ele está falando sobre você. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Para ou continuo? Uma terra boa representa um bom coração. Representa um coração fértil, um coração saudável, um coração não duro, mas sensível. É aquela terra onde a semente tem todos os ingredientes para crescer, para germinar, para crescer, para florescer e para frutificar. E o interessante é que a Bíblia fala claramente, nesse texto que nós lemos, 4 atitudes de alguém que tem um coração. E aí eu sei se eu tenho um coração de terra boa. A única forma de saber se o meu coração realmente é saudável é avaliando isso que o Cristo diz aqui, que Jesus diz. Vamos lá? Qual é a primeira atitude de um coração que tem terra boa, de um coração saudável? É uma atitude obediência. É um coração obediente. O primeiro tipo de terra qual é? Coração
duro. Por que duro? Porque ouve a palavra e não obedece. É cabeçudo. Já a terra boa é diferente. Ele ouve a palavra e ele obedece. E é importante eu destacar algo aqui. Obedece ao que gosta, mas também obedece o que não gosta. Porque obedecer não é só o que você gosta não, irmão. E eu não estou nem um pouquinho preocupado em falar algo que você gosta. Porque eu não fui chamado por Deus para isso. Eu fui chamado por Deus para falar para você o que você precisa ouvir. Gostando ou não gostando, eu não estou nem. Não, eu estou aí sim. Eu estou preocupado com você, eu estou pregando a palavra, a verdade. Então se você não gostar do que eu for falar, o problema é, agora sim, é teu. Meu papel é pregar, é te ensinar. Se você diz que você é terra boa, você ouve as coisas que tem que fazer, amém. E as coisas que você tem que fazer e você não gostaria de dizer amém, você até diz amém. Dentro de você está roendo, você está fervendo dentro de você. Quem o pastor acha que é para falar uma coisa dessa para mim? Pelo amor de Deus. Mas mesmo assim você obedece. Quantas vezes meu pastor, meu irmão, que eu sentei com meu pastor e ainda sento de vez em quando, e ele me dá uma instrução, uma direção, eu digo, Jesus amado, que vontade de não ter vindo aqui conversar com ele. Mas quando eu saio de lá, eu faço, Deus honra a palavra do profeta de Deus na minha vida, e depois eu vou lá e digo, pastor, vou ser sincero contigo. Quando tu me falou, eu não tinha vontade de fazer, mas eu obedeci, porque tu és um homem de Deus. E eu obedeci. E sabe o que aconteceu, pastor? Não é que deu certo. A palavra de Deus sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Quinta, o pastor Juca pregou aqui na sexta, nas noites de glória. E ele compartilhou o testemunho dele. E a construtora veio lá no terreno dele, na casa dele, e falou assim, você quer vender essa casa? Ele falou, não quero vender. Aí ele falou, não, mas me falaram que tu quer vender. Aí ele disse assim, não, mas eu quero reformar minha casa. E depois de uns dias eles apareceram lá de novo e disseram o quê? Você vende essa casa para nós? Nós queremos construir um prédio aqui. E aí a gente dá um apartamento para você, pela construção do prédio. O pastor Juca falou assim, vou ver. Todo faceiro já queria fechar. Quanto que é o apartamento? Quantos metros? 70 metros quadrados, 2 quartos. Não dá, preciso de 3 quartos. Aí o cara saiu, ele veio conversar comigo. Pastor, e aí, me ofereceram. Eu disse, sabe o que você faz, Juca? Pede 2 apartamentos. 1 não, 2. 1 não, você já tem. Você pede 2 apartamentos e aí você entrega a casa para eles, eles constroem o prédio para você. Ele foi. O cara veio e disse assim, aí, pensou? Ele, pensei. 1 só é pouco, quero 2. O cara falou, não, assim não dá. E foi embora. O Juca falou o quê? Não ganhei nenhum. Fiquei sem um apartamento, fiquei sem nada, pastor. Mas alguns dias depois, por quê? Porque a palavra fica reverberando. A palavra do profeta de Deus, a Bíblia diz em Crônicas 20:20, creia no Senhor e tu estarás seguro. Creia nos teus profetas e tu vai prosperar. Alguns dias depois, que pareciam ser intermináveis, o cara bateu na porta e disse, nós estava pensando na tua proposta. Ê, Jeová, a palavra. Você acha que quando ele saiu da minha sala, ele tinha vontade de falar para o cara que ele queria 2 apartamentos? Claro que não tinha vontade. Não tinha nem coragem de fazer isso. Parece que eu estou vendo ele de olho fechado assim. 2 apartamentos. 2 apartamentos. O cara falou, não dá para dar 2 não. Aí na próxima ele veio e disse assim, não dá 2 não. Mas vamos fazer um do tamanho de 2, pode ser? Ficou com inveja, irmão? Então dá um glória a Deus. Não, nós não vamos te dar 2, nós vamos te dar 1 só. Só que aí é 2 vagas de garagem, né? 2 vagas de garagem. Em vez de 70 metros vai ser 150 metros. Mas 1 só, 2 não, 2 é demais, a gente dá 1 só. Mais gigante assim, com 3 quartos, bonitão. Aí ele falou, tá, mas fechado. E outra, onde eu vou morar nesse tempo? Não se preocupe, nós já vamos alugar um apartamento para vocês ficarem enquanto essa construção estiver sendo feita. E quando estiver pronta, a chave vai estar na mão de vocês e vocês podem entrar na casa nova. Irmãos, é obedecer o que eu gosto e obedecer o que eu não. Quantos estão aí ainda?
É a obediência que faz a palavra germinar na tua vida. É a obediência que vai trazer colheitas extraordinárias na tua vida. Diga amém. Segunda atitude, a primeira é se você é obediente, seu coração é bom. Segundo, sinceridade. Receberam com um coração sincero, obedecendo a palavra. Por quê? Porque tem pessoas que ouvem a palavra, mas eles não têm uma atitude sincera. E o oposto da sinceridade é a falsidade, é o fingimento. E há muitas pessoas que vivem com o fingimento. Elas não são sinceras. Ela tem um discurso sincero, mas a atitude não é de sinceridade. Elas têm um arrependimento fingido, não é sincero. Quer ver? Quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Amém. Quantos são bem casados? Opa, até quem não era levantou a mão, né? Olha aqui para mim. Quantos de vocês já tiveram uma crise no relacionamento? Nossa, só isso? O restante nunca teve? Que benção, irmão. Vem orar por mim depois ali no canto. Olha aqui para mim. Nós temos uma crise. E aí tem casais que nos procuram, os pastores, para conversar conosco. E a esposa diz o seguinte. Normalmente é a esposa que procura. Na verdade, a esposa procura antes da crise realmente acontecer. E depois que a crise estabeleceu e ela saiu de casa e não quer mais nem ver a cara do miserável, aí o cara marca horário e vem chorar na minha frente. Homem é assim. E a gente não cansa de falar aqui na igreja que é assim, e os caras vendo o casamento indo pro ralo abaixo, e o cara não faz nada para mudar, machão. Aí depois está lá, ai pastor, tu pode me ajudar? Posso, o que eu posso fazer? Não sei, ela foi embora. Eu disse, acabou filho, foi embora, acabou. Acabou. Foi no dia que a mulher decidir te mandar embora ou sair de casa, ela já te sinalizou, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 20 anos ela está te sinalizando. A hora que uma mulher decide, meu irmão, agora o caldo engrossou. Agora é jejum mesmo, é oração e, claro, Deus vai restaurar, a gente crê. Aí a esposa vem, eu digo, filha, volta pro teu marido. Não volto não, pastor. Por quê? Tu não conhece ele. Está na igreja, parece um santo, não é? Tem asa de anjo. Não, é grosso, é estúpido, não me trata bem, me ofende, é muquirana, meus filhos estão com os tênis tudo furado para ir para a escola, porque ele não é capaz nem de comprar um calçado novo. E tem, o pior é que tem. Chega final do ano, pastor, a gente fica em casa, podia fazer um passeio na praia, em algum lugar. Ele só quer ficar em casa, pastor, jogando videogame. Deus está falando, hein? Aí eu digo para ela, mas filha, dá uma oportunidade. Eu já dei, pastor, ó, quantas? Já dei muitas. E sabe o que é, pastor? Agora ele está se fazendo de bonzinho, arrependido. Para quê? Para eu voltar. E depois que eu voltar, pastor, eu já conheço ele. Ele vai ser a mesma pessoa de novo. É 20 anos. Eu não quero mais. E o cara fica fingindo arrependimento que o bicho é bom. No teatro, Ministério de Artes, o cara é top. Rede Globo, se vê ele, meu Deus, manda flor, chocolate, nunca mandou. Agora quer conquistar de volta fazendo essas coisas. Em nome de Jesus, que seja realmente um arrependimento genuíno, sincero. Mas o que a gente percebe é que infelizmente muitos é fingimento, só para conquistar. Depois que conquistou, meu irmão, minha irmã, dá 2, 3 meses, quando muito tempo é isso já, o cara começa a voltar a ser a mesma pessoa. Lealdade fingida, fidelidade fingida. Não, eu sou. Você é dizimista? Amém, pastor. Você é mesmo, filho? Você é leal e fiel a Deus nos seus dízimos? Não, eu sou. Deus sabe. Você não precisa fingir que é. Sabe que fingir dá muito trabalho, né? É melhor ser quem você é. Porque se você vive fingindo ser alguém para alguém, vai chegar um tempo que você vai ter que pensar assim, ó, nossa, quem eu fingi que eu era para ele? Porque se eu fingir ser outro agora, o cara vai dizer, nossa, esse cara deve ter um transtorno, alguma coisa, porque um dia é assim, outro dia é outro. Um dia eu tive que chamar a atenção de um irmão da igreja. Pergunte, por quê, pastor? Porque na hora do apelo,
eu convidava as pessoas a saírem do lugar, vir à frente no altar, e aqui nós orávamos. E toda a vida que ele vinha, Tean, ele vinha com o celular na frente. Nada contra o celular, mas a postura dele. Ele está aqui e ele sabe disso. Hoje você vai ver que ele não vai mais usar o celular. Mas ele veio aqui na frente e ele ficava bem aqui, Duda, aqui na frente. E aí as pessoas vinham, né, na frente, chorando, se quebrantando, e ele filmando as pessoas. Ele filmava as pessoas assim, ó, chorando. Meu irmão, já tem os midianitas aqui, a mídia da igreja, o ministério de midianitas, né? Não, tá amarrado, os mídia. E eles fazem a filmagem, deixa eles fazerem. E aí o menino ficava filmando as pessoas chorando, ia no rosto das pessoas assim, ó. E a pessoa chorando, olho fechado, não via nada. E aí depois ele virava o celular para ele. E quando ele virava o celular para ele, ele estava lá rindo, filmando todo mundo. Quando ele virava, ele fechava o olho e começava a levantar as mãos assim, ó. Oh, glória, aleluia, Jesus, aleluia. E eu vi isso. Entristeceu meu coração, verdade, me entristeceu demais. No final do culto fiz um sinal para ele. Disse, filho, vou falar contigo depois, aqui atrás. Ele veio todo faceiro, certo? Ele pensou, consegui uma vaga na mídia. Né, Gabi, Heraldo? Chamei ele ali atrás, filho, deixa eu te pedir um favor. Claro, pastor, pelo amor de Deus, você não pede, você manda. Ai, que bom saber disso, né? Eu disse, eu vou te falar uma coisa, eu vou te pedir um favor, não filma mais aí na frente. Não, pastor, mas é porque eu gosto de filmar e tem muitos amigos meus que até quando eu compartilho, eles falam, perguntam onde que é a igreja. Eu disse, não, eu acho isso bacana. Mas sabe o que é feio? Feio é quando você vira o celular e aparece você. Porque eu sou feio, pastor? Não, feio é o que você faz. Você finge uma adoração. E Jesus diz o seguinte, o Pai busca verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em fingimento. Sim ou não? Não. É em espírito e em verdade. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero. Tem que ser sincero, irmão. Ei, tem que ser sincero. Tem gente que acredita que vai impressionar Deus. Ó, coitado. Ah, eu vou impressionar Deus agora. Senhor Deus e Pai, a minha vida. Ah, Deus vai dizer, e daí? É sinceridade, é chegar para Deus e dizer, Deus, eu sou um caco mesmo, não devia ter feito isso. Errei feio, Senhor, pisei na bola, pequei contra Ti, pequei contra a minha família, pequei contra os meus amigos, Senhor, me perdoa. Sinceridade, como Davi, coloca um pano de saco, vai para o pó da terra e chora dizendo, eu pequei contra Ti, Senhor, tenha misericórdia de mim. Sinceridade, fica de rodeios com Deus, até parece. Se nós temos um coração saudável, uma terra boa, nós obedecemos a palavra e recebemos a palavra de forma sincera. Eu sou sincero, eu não gostei dessa palavra, tudo bem, você é sincero também. Até porque a palavra ela não é para agradar ninguém, a palavra é para instruir, para que você viva essa palavra. Mas ser sincero e dizer, Deus, hoje foi nervoso o negócio. Então, primeiro lugar, primeira atitude de um coração bom, obediência. Segundo, sinceridade. E por último, diga glória a Deus. Terceiro, firmeza. A Bíblia diz que quem recebe a palavra é perseverante, o coração bom. Ele é firme. Note a diferença, nós estamos falando, e você vai lembrar, da semente com pedras. A Bíblia diz que é aquela pessoa que recebe a palavra, levanta as mãos para os céus, adora e glória a Deus, aleluia, chora, mas num curto espaço de tempo, ela não vem mais para a igreja, ela não busca mais a Deus, ela não adora mais, e ela cai no mundão mesmo. Agora, quem recebe a palavra e tem um coração bom, um coração saudável, a Bíblia diz que ele está firme, ele persevera. Eu declaro que você vai se manter firme em nome de Jesus. Agora preste atenção a isso. A tempestade, a chuva, ela cai sobre a terra à beira do caminho, sim ou não? Alô? Pensa no acostamento lá da BR. Quando chove, só chove no asfalto? Chove na beira do caminho? Sim ou não? Sim.
A tempestade vem sobre as pedras dos terrenos que estão espalhadas, sim ou não? Sim. Ela vem sobre a terra que tem espinhos, sim ou não? E essa mesma tempestade, ela também vem sobre aquela que é terra boa, sim ou não? Qual é a diferença? É que apesar das tempestades, apesar das provas, das tentações, das lutas, a pessoa que tem um coração saudável, ela permanece firme. Portanto, entenda isso. O tempo de tempestade não é momento de abandonar a Deus. O tempo de tempestade não é tempo de abandonar a palavra. Quantas pessoas que vem o dia mal, ela não congrega mais, ela não lê mais Bíblia, ela não ora mais, ela vai para dentro de um quarto, se enfurna lá dentro e convida a tal da depressão para estar com ela. Ao invés de fazer o contrário. Se eu tenho um coração saudável e estou passando por uma luta, por uma prova, eu vou me apegar ainda mais a Deus. Eu vou orar ainda mais, eu vou buscar ainda mais, eu vou ouvir ainda mais louvores, eu vou adorar a Deus ainda mais. Eu vou ouvir palavras que vão me motivar, que vão me estimular, que a minha fé vai aumentar, para que eu consiga suportar o dia mau, a tempestade. É nos dias de tempestades que nós provamos qual é a condição do nosso coração. Se retrocedemos, Deus não tem prazer em nós, diz a Bíblia. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a sua perdição. Nós somos daqueles que avançam para a salvação. E eu profetizo em nome de Jesus, meu irmão, não abra mão de Deus em tempo de chuvas, em tempos de tempestade, porque uma porta aberta, não baixa a mão não, pega essa palavra, porque uma porta grande está sendo aberta para você viver as maiores colheitas da tua vida, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Quem é terra boa aqui diz amém. Você é terra boa se você obedece, se você é sincero e se você fica firme. Se esses 3 pontos você é a tua vida, você realmente tem um coração saudável. Caso contrário, precisa consertar alguma coisa. E por isso nós estamos aqui hoje. Ceia do Senhor. Por favor, se pudesse cessar o movimento, só os diáconos. Por favor. Em sinal de reverência ao Senhor. Nós estamos em uma oportunidade hoje. Qual é a oportunidade? De dizer para Deus: eu sou terra dura. Eu sou terra à beira do caminho. Meu coração é duro, pastor. E eu não quero ser assim. Que bom que você não quer ser assim. A Bíblia diz: entrega o teu coração. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel que ele arranca o coração de pedra e te dá um coração sensível. Ele tira o coração duro e ele te dá um coração mole, sensível. Talvez alguém diga: pastor, meu coração é cheio de tristeza. Eu já perdi tanto, já apanhei tanto, sofri tanto na vida que hoje eu não consigo mais acreditar. Tá vendo? Você não consegue mais acreditar que pode ter um casamento. Você não pode mais acreditar que pode ter uma empresa. Você não pode mais acreditar em tantas coisas. Por quê? Porque seu coração está entristecido. E aí você ora a Deus também e diz: Jesus, meu coração está triste. E a Bíblia diz que Ele que fez a ferida, Ele mesmo sara. Deixa Ele sarar. Em terceiro lugar são os espinhos. Você aprendeu muita coisa hoje. Talvez seja a ganância, talvez seja as preocupações que dividem sua mente. Eu não sei, você sabe. Mas você tem a oportunidade de orar ao Senhor e dizer: Senhor, arranca isso de mim hoje. E talvez você não tenha nada dessas terras que eu falei. Seu coração é diferente, seu coração é bom. Porém, você obedece às coisas boas, mas as coisas que você não gosta, você não obedece. Tem que mudar. Talvez você não tenha sido tão sincero. Essa palavra sinceridade, os primórdios da história dizem que a palavra sinceridade vem de uma situação. Qual é a situação? Vendiam-se vasos. Então você chegava num lugar para comprar os vasos, e você escolhia um vaso e levava para casa. Quando você colocava um produto, água dentro desse vaso, muitos vasos, eles fingiam ser vasos bons, perfeitos. O vaso, quando rachava, ao invés de eles destruírem e fazer um novo,
eles pegavam uma cera e passava na fissura do vaso, e depois pintava esse vaso e você comprava como perfeito. Mas ao aplicar o produto, melhor dizendo, quando colocava água ou vinho na época, enfim, dentro desse recipiente, ele vazava onde tinha cera. Mas também existiam os vasos que eram perfeitos, e quando você colocava a água dentro não acontecia nada. Então quando alguém comprava um vaso que vazava, a expressão que ele usava era assim: esse vaso é com cera. E quando era que não vazava, ele dizia: esse vaso é sincero, é sem cera. Sinceridade é isso, é sem cera. Sinceridade, não há fissura. Eu não preciso esconder nada de ninguém. Eu sou isso aqui, eu sou sincero. Se você procura uma dupla personalidade, muda isso hoje, seja você. Deus nunca vai pedir para você por que você não foi o outro. Deus naquele dia vai perguntar para você por que você não foi você. Você não precisa ser um famoso, um youtuber. Se você quiser ser, pode ser, mas você não precisa imitar ninguém. Você pode ser você. E Deus vai honrar você na sua originalidade, porque foi assim que Ele te criou. Então seja sincero. E por último, fica firme. Tem luta no casamento? Tem, mas eu vou estar firme. Eu prometi, é para a vida toda. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na escassez. Eu prometi, e vai ter que ser para sempre mesmo. Tem hora que dá vontade de orar para matar um dos dois para poder casar de novo. Mas a gente não faz isso. A gente ora aos céus e diz: Senhor, eu sou leal à minha palavra. Eu declarei fidelidade e eu vou ser fiel para sempre. Senão nem casa, irmão. Feche os seus olhos, por favor. Pense em tudo que nós falamos.